Pensa, são não sei quantas c******s de filme, não sei quantas de games, o que mais tem pra inventar em Resident Evil? Eu peço à Netflix que devolva-me as 8 horas tiradas. Mas ainda assim, essa série conseguiu ser a pior adaptação de Resident Evil que eu já vi em toda a minha vida. É a maldição do Resident Evil. Não dá pra entender como tem uma franquia tão boa nos games, tão amaldiçoada no mundo real. Eu assisti até o quinto e eu falei, Gabriel, não consigo mais. 1996 foi um ano e tanto para nós brasileiros. Mamonas Assassinas estavam estourados na época com seus melhores hits como Vira-Vira, Velados em Santos e outros sucessos. Também teve outras coisas como as clássicas novelas Chica da Silva, na saudosa Rede Manchete, e a famosa Rei do Gado na Rede Globo, que foram lançamentos nesse mesmo ano. Aí você me pergunta, tá, mas por que você tá contando todas essas coisas de 1996? E eu te respondo que esse foi o ano de lançamento do primeiro Resident Evil. Nesse vídeo eu vou citar alguns marcos e como essa grande obra clássica precisa acabar. Se inscreva no canal Abigolai. Chris Redfield, Jill Valentine, Resident Evil. Sim, o gráfico não é dos melhores, mas esse jogo fez grande sucesso. Originalmente lançado no PlayStation 1, ele quebrou recordes aqui no ocidente, e também lá no oriente com o nome de Biohazard. Isso me traz lembranças da minha infância. Lá estava eu na casa do Playmobil jogando Crash Bandicoot, onde ele disse que tinha um jogo novo. Quando eu vi aquela situação claustrofóbica com zumbis comendo pessoas vivas, eu me levantei na hora e fui pra sala com medo, falando que só voltaria pro quarto quando ele terminasse o jogo. Confesso, senti medo, mas sinceramente, o meu maior medo hoje em dia é de você não deixar o seu like nesse vídeo e não se inscrever no canal Abigolai. Você acredita? Fala aí, locutor, o nome do canal. Abigolai. E falando a verdade, essa sensação ruim que eu tive com Resident Evil de Play 1 continua até hoje, mesmo com vários e vários lançamentos. Eu nunca consegui jogar algum Resident Evil inteiro pensando naquele medo que tive na infância. Só que hoje o meu medo é diferente. É de perder esse sentimento jogando ou assistindo algo com a temática que só os clássicos de Resident Evil conseguiram reproduzir em mim. Depois de alguns anos, a obra se expandiu e foi para o cinema. E observando o filme de 2022 do diretor Paul W.S. Anderson, percebemos que foi um erro tão ruim que eu mesmo criança, sem entender quase nada de cinema naquela época, achei a coisa mais sem graça que o show de stand-up do Thiago Ventura. E hoje em dia as coisas não estão saindo muito desse padrão quando se trata dessa temática de apocalipse zumbi. Esse tema já saturou há muito tempo. Vemos aí vários lançamentos da franquia que trouxeram reclamações dos fãs. Resident Evil 6, por exemplo, saiu um pouco do padrão dos jogos clássicos e recebeu muitas críticas. Também tivemos o polêmico Resident Evil 3 Remake, que acabou ignorando grandes marcos do seu jogo original. Finalmente vimos o Nemesis da nova geração, mas acabaram o transformando em um vilão genérico e previsível, além de cortar fora alguns conteúdos e partes do mapa do jogo. Trouxeram também a saudosa Torre do Relógio, mas que não foi explorada. E retornando para a área de filmes e séries, veremos as produções cinematográficas que dão mais vergonha alheia que duelo de dancinhas do TikTok. Em 2021 teve um caso impactante com o lançamento do Resident Evil Bem-vindos a Raccoon City, que já estava sendo criticado antes mesmo do seu lançamento pelas escolhas do elenco, como o ator Avan Jogia, que interpretou o Leon, mesmo não se parecendo em nada com o personagem original. Eles realmente acharam que mudar a nacionalidade de um personagem tão popular como o Leon não ia dar em nada, né? Só que pior, eles não só trocaram nacionalidades e aparências, como também mudaram a personalidade dos personagens, trazendo um Wesker bonzinho, uma Jill que toda vez que abre a boca causa vergonha alheia, um Chris que gosta e acredita na Umbrella, e o pior de todos, um Leon que sofre bullying. Obviamente, todas essas mudanças causaram grandes problemas para o elenco, e principalmente ao autor do Leon, que desativou seu Instagram depois de sofrer todo tipo de ameaça e reclamações do público. Esse filme é um lixo para todos os tipos de público. Roteiro fraco, atuações ruins, efeitos especiais de PlayStation 2 e péssimas escolhas criativas. Quase dá saudade dos filmes do Paul W.S. Anderson. E eu fico abismado de como eles estão errando, e errando, e errando, com lançamentos que flopam e só trazem desgosto à sua base fiel de fãs, que não se sentem representados com essas obras questionáveis. Em 2002,
A Capcom simplesmente entregou a sua marca a um diretor gado que ignorou todos os personagens impactantes da trama para dar destaque à sua mulher, como uma personagem que não existe nos jogos. É a mesma coisa que pedir uma pizza no iFood e receber uma caixa de pizza com hot dog dentro. Não faz sentido e vai irritar qualquer um que queria a pizza. Desde Resident Evil Hóspede Maldito, se passaram 20 anos. E depois de tantos erros, ganhamos uma série original Netflix. E se você lê que é original Netflix, tu já sabe que vai dar merda. Mas aí, você espera que depois de tantos erros, eles ouçam o público e tragam algo digno da franquia, né? Errado. Errado. Os caras mudaram tudo de novo. Trouxeram um ator meio meh, com duas filhas meio meh, numa trama adolescente totalmente meh, diálogos que fazem qualquer pessoa com bom senso querer desligar a TV. Cenas tão vergonha alheia que você não entende. Como que alguém achou que seria uma boa ideia colocar a vilã pra dançar e cantar? Sim, tem isso na série. E como esperado, flopou miseravelmente, virando um meme na internet. Mais uma vez mancharam uma obra com um potencial gigantesco. Todos os fãs antigos se lembram de Resident Evil como um grande jogo que revolucionou a sua época. Histórias intrigantes, gameplay inovadora e muita qualidade. Você tinha que gerir seu inventário, passar por corredores sem saber se ia ter um zumbi do outro lado, atirar e economizar suas balas para poder sobreviver, usar seu intelecto para resolver puzzles e derrotar chefões icônicos, com tramas e subtramas ultra interessantes. Essa sim era uma receita com vários ingredientes para dar certo, mas na série da Netflix eles ignoram tudo isso e simplesmente de forma doentia subverteram tudo que conhecíamos para uma série adolescente ruim. Eu não entendia quando alguém mais velho falava que os tempos são outros, que nada é mais como antigamente, e observar o quanto a tecnologia evoluiu, como hoje podemos ver nossos filmes de heróis no cinema, sendo que antigamente muitos nerds sofriam por gostar de quadrinhos no passado, isso traz paz, felicidade, mas também muita decepção de como alguns produtores e roteiristas simplesmente ignoram pontos chaves que fizeram essas tramas clássicas explodirem de sucesso no passado. E realmente eu não consigo entender como a Capcom ainda dá bandeira verde para mais e mais produções duvidosas de Resident Evil serem produzidas e trazer ódio e negatividade para a franquia. Como pode ser tão difícil para eles reunir os personagens clássicos e seguir uma história original com tramas sérias na medida certa? Qualquer bom entendedor de cinema sabe que adaptar um jogo para as telonas é uma tarefa muito difícil. Afinal, não queremos uma cópia do jogo para assistirmos. A liberdade criativa deve sim existir e fluir ao longo de toda a trama base dos games, mas ao lado de uma coisa que está cada vez mais em falta hoje em dia: o bom senso, que vem diariamente dando lugar a esse desejo imparável de querer lucros com coisas medíocres. Se variarmos um pouco a obra, podemos ver que hoje em dia muitas pessoas estão cobrando esse tipo de coisa até mesmo da Marvel, por causa da sua fórmula family friendly, que ignora a seriedade para colocar piadas e situações engraçadas em todos os momentos, tirando o peso de cenas dramáticas ou até mais sérias. Resident Evil, assim como diversas franquias, tem a faca e o queijo na mão para revolucionar no mundo dos filmes e séries, assim como fizeram com seus jogos. Mas se continuar como está, eu bato nessa tecla de que realmente essa franquia fora dos games tem que acabar. Se inscreva no canal Abigolai.